Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta. A gente não é um canal de fofoca. A gente comenta situações de acordo com o que a Bíblia diz, ou pelo menos tentando ser aí o mais coerente com a Bíblia possível. E no caso hoje, eu vou fazer um pequeno react, né? Não vou fazer o react do vídeo inteiro, do Israel, do Fuxico Gospel, sobre uma situação onde uma assessora, ele vai explicar melhor, mas uma assessora da AD Alpha, né, que é uma igreja onde a Cassiane e o Jairinho são pastores, é homossexual, e foi encontrada ali uma conversa, ou foi vazado, onde estava marcando um encontro íntimo no sofá da igreja. E aí você vai falar assim, mas pra quê? Pra expor a igreja e tal? Gente, a igreja não tem culpa, né, da atitude das pessoas. Mas eu quero que você veja essa história e que a gente reflita juntos. O que a Bíblia diz sobre um assunto desse? Como deveria ser tratado? E pessoas que exercem cargos de liderança na igreja, elas precisam ter alguns pré-requisitos? Não precisam? Bom, vamos dar uma olhada aqui. E junto com vocês a mensagem que essa antiga companheira flagrou, né? Pegou, e foi por causa disso que o relacionamento das duas teria, inclusive, acabado. Mas a conversa é exatamente essa aqui, ó. Começa dessa forma. Aqui você entende que ela tá falando para ter cuidado, né? Porque, olha o que ela diz, porque nunca sei quem vai estar com o meu telefone. Por isso. Aí outra pessoa comenta, você não vai querer fazer amor em pé, né? KKK. Porque eu não sou cachorro, ela diz. E aí ela diz, claro que não, nem eu. Tem sofá nos voluntários. Eu queria mesmo era uma cama, mas esse é o print da conversa. Esse é o print do diálogo em que as duas mulheres estão conversando e aí ela fala que tem sofá nos voluntários, ou seja, no lugar onde ficam os voluntários da igreja. Como eu falei, a gente foi atrás dessa informação, confirmamos que sim, tem um sofá que é exatamente para os voluntários, confirmamos quem são essas duas personagens e sim, bate com toda a descrição do que eu venho falando aqui em relação a essa denúncia. Como eu disse, eu tento trazer essa informação da forma mais serena possível, porque eu não quero parecer preconceituoso com as mulheres, nem quero parecer hipócrita a ponto de julgar a igreja ou a Cassiane por ter uma pessoa que é homossexual trabalhando para ela, sendo que a igreja, obviamente, condena essa prática. Mas eu queria que você soubesse disso. O nosso objetivo aqui, obviamente, é trazer informação, trazer à tona aquilo que as pessoas não comentam, trazer à tona aquilo que as pessoas geralmente evitam falar, e esse é mais um dos fatos que a igreja acaba escondendo. E logo a Cassiane, né? Logo a Cassiane, muita gente inclusive fala que a Cassiane costuma se afastar de cantoras que se divorciam. Aconteceu assim com várias cantoras, com que ela tinha um relacionamento, e quando a cantora se separou, ela se afastou. Isso aconteceu com a Lauriette, isso aconteceu com a Laine de Jesus, enfim. Eu não vou julgar a questão da Cassiane, porque, eu nem a conheço. Começa daí, né? Mas dois, vou falar sobre nós, tá, gente? Sempre pensando em nós, sempre você se colocando no lugar do outro, sempre eu me pondo no lugar do outro. Quando alguém se separa, biblicamente falando, se você for em 1 Coríntios 7, você vai ver que realmente Deus odeia o divórcio, mas a única coisa que Deus permite ali, né, que Deus permitiu a Moisés que desse carta de divórcio, é a questão da traição, da imoralidade sexual, e se o outro abandonar. 1 Coríntios 7 vai falar que então a pessoa está livre. E ainda assim existe o caminho do perdão, se houver disposição das duas partes de restaurar, né? O único respaldo bíblico aí para um novo relacionamento. É muito complicado a gente julgar alguém que está se separando, porque assim, primeiro, a pessoa não tem obrigação de sair dando satisfação do que aconteceu com ela, né? Quem gosta de sair falando por aí foi traído, né? A maioria das pessoas não gostam. Se acontecesse comigo mesmo, eu não ia gostar. Segundo, você não sabe se essa pessoa às vezes apanhava, se essa pessoa era agredida física ou psicologicamente. Você não sabe o que estava acontecendo ali dentro. Então é muito complicado você falar assim, nossa, fulano era da igreja e separou. Você não sabe o que estava acontecendo nas quatro paredes. Então, assim, eu não quero e não sou
do grupo do Amor Venceu, do Viva o Amor, do Jesus é Amor, tá tudo certo. Eu sou do time que a gente precisa estudar a Bíblia e viver a Bíblia, e viver a palavra de Deus, e creio sim que o caminho é estreito, que é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que se eu fizer tudo e não tiver amor, de nada adianta. Se eu ficar apontando o dedo para as pessoas, sem ter compaixão e sem nem entender o que está acontecendo, isso é errado. É claro que, assim, eu não posso aprovar aquilo que a Bíblia reprova, né? Deus abomina que a gente aprove o que a Bíblia reprova. Mas a gente também não pode sair... Ai, fulano se separou, ai, é um pecador. Você não sabe o motivo, né? Pelo qual aquilo aconteceu. Então, vamos seguir aqui na fala dele, né? Isso porque ele está comentando que a Cassiane se afasta de pessoas que se separam. A gente também não sabe se ela sabe o motivo, enfim. O problema dela, né? A questão não é ela, a questão é nós, né? A gente não pode vulgarizar o divórcio como está hoje, mas em contrapartida há situações que, biblicamente falando, existe respaldo para que exista aí o divórcio e um segundo relacionamento. Ou o divórcio que não dá respaldo para um segundo casamento. Mas existem casos que a vida dela está em risco, né? Vamos continuar. Por quê? Porque ela não se relaciona, ela não concorda com mulheres ou com casais evangélicos que se divorciam. Mas dentro do escopo religioso, dentro dessa dinâmica, né, desse paradigma que vive a igreja, também seria, obviamente, abominável se contratar para trabalhar ou para colocar numa posição de liderança dentro da igreja alguém que é homossexual e que, além de ser homossexual, tem um relacionamento com outra mulher e que, acima de tudo, além de tudo isso, marca uma conversa, um relacionamento também para ficar, para fazer amor, enfim, com outra mulher no sofá da igreja. Olha que... É loucura, né, gente? Assim, eu já falei muito sobre a questão das pessoas tratarem pecados com pesos diferentes, né? E pecado é pecado, e sim, existem consequências maiores de uns para outros. Mas, assim, eu não tô falando da Cassiane, tá, gente, em si. A ideia é a gente refletir. Se eu entendo que, biblicamente, a prática homossexual é algo que Deus não abençoa, algo que a Bíblia não aprova, não faz sentido eu colocar em cargos de liderança ou de grande responsabilidade da igreja pessoas com esse tipo de situação. Até porque eu já convivi com pessoas homossexuais em ambiente de igreja. E assim, para quem quer deixar é uma luta enorme, porque parece que quanto mais a pessoa quer parar, mais propostas aparecem. Vocês estão vendo a moça que era coordenadora lá, né, funcionária da Cassiane, tinha já um relacionamento com outra mulher e estava marcando encontro com uma outra dentro da igreja. Gente, cadê o respeito pela igreja? Eu não estou nem falando da questão homossexual, estou falando da questão, cadê o respeito? Existem pessoas hétero que também não respeitam. Gente, eu sei, é só um prédio. Gente, é lugar onde se busca a presença de Deus. Cadê o respeito? Essa casa que eu moro é só um prédio. Mas eu não ia aceitar que qualquer pessoa entrasse aqui e tivesse relação. É a minha casa, precisa respeitar. Né? Cadê o respeito? Cadê o temor? A gente já está vivendo os últimos dias já. Que interessante. Aí eu lhe pergunto, será que a Cassiane e o Jairinho, que como eu disse, são muito rígidos com relação a essas questões morais, será que eles não sabiam disso? Será que eles foram pegos de surpresa? E sabe o que é curioso? É que esses dias a gente acompanhou essa discussão exatamente sobre esse assunto sendo publicado nas redes sociais da igreja, nos comentários, alguém cobrando lá essa situação, né, alguma posição da igreja. E esses comentários simplesmente começaram a sumir, começaram a desaparecer. Como se, segundo informações também, é o que dizem, a igreja, o perfil da igreja estava apagando esses comentários, ou seja, abafando o caso. E aí vem a pergunta, será que a igreja vai tomar alguma posição sobre isso? Ai, gente, desculpa, eu tô numa gripe terrível. Penso assim, gente.
A igreja não deve expor as pessoas, ficar expondo o pecado das pessoas, porque todos nós aí somos pecadores, todos somos passíveis de cair, de errar, de falhar, e ninguém quer ser exposto, né? Jesus não saía falando para todo mundo: ó, você é adúltero, ó, você é ladrão, né? Jesus não saia fazendo isso. Mas quando você vai olhar ali nas orientações para a igreja, você vê seu irmão pecando, vai ter com ele não te ouviu, leva testemunha, não foi? Aí você leva para a igreja, ele não quer mudar, aí você trata ele como gentil. A Bíblia está falando para você destratar essa pessoa? Não. Mas entenda que essa pessoa não nasceu de novo. Ela não quer mudar de vida, ela não quer parar de praticar o que está praticando, ou ela não se arrependeu do ato errado que ela cometeu. Então, assim, não é uma questão de era medieval ou de caça às bruxas, né? Mas a Bíblia orienta, sim. Ó, você vai ter com ela, não ouviu? Leva testemunha, não ouviu? Você leva para a igreja. A pessoa não quer mudar, trata ela como gentil, ou seja, entenda que essa pessoa não nasceu de novo. Entenda que essa pessoa ainda não faz parte da igreja de Cristo. Então não tem como dar responsabilidade para ela. Uma pessoa, independente da orientação sexual, que planeja um encontro desse no prédio da igreja, enfim, no mínimo ela não tem temor a Deus, no mínimo. São várias perguntas, né? Primeiro, a igreja vai tomar alguma posição sobre isso? Segundo, a Cassiane sabia desse relacionamento? Mais alguém da igreja sabia, a Cassiane e o Verinho? Será que esse casal, será que essas duas mulheres de fato chegaram a consumar essa situação que estava sendo marcada, combinada pela sua conversa no WhatsApp? Será que isso de fato aconteceu? Então, essa conversa que vazou já está circulando nas redes sociais. Membros da AD Alpha já sabem disso, já viram isso, já tiveram acesso a essas mensagens, sabem quem são essas pessoas e também, assim como eu, cobram da liderança da igreja um posicionamento. Sabe, algumas coisas, gente, não é questão de ser culpa da igreja. Claro que não é culpa da igreja. Decisão ali das duas mulheres de marcar o tal encontro. Mas é importante que lideranças tementes a Deus, elas tenham um posicionamento claro. Eu vou dar um exemplo que infelizmente pode ser comum. Imagine que um pregador, sei lá, um líder de jovens, como que aconteceu na Lagoinha? Teve caso com menores, tá? Diminuindo a intensidade a gravidade da situação. Qual é a posição da igreja? É expor, meus irmãos, infelizmente isso aconteceu, mas a igreja não aceita, não concorda, a gente vai tratar com o irmão separado, crime é crime, né? Se não for uma situação de crime, por exemplo, um pregador que trai a sua esposa, a gente está tratando do caso aqui, a gente está afastando o irmão da responsabilidade que ele tem na igreja para que a gente trate e ministre cura. Ou, às vezes, a igreja pensa, não, quem não tem pecado atira a primeira pedra. A Bíblia é muito séria quando fala da correção. A gente precisa passar por correção. A Bíblia diz que o filho bastardo não é corrigido, mas que Deus corrige o filho que ama. E quando a gente cai em algumas situações, a gente precisa de correção. Correção não é punição. A disciplina não é necessariamente uma punição, mas precisa de um acompanhamento. E aí a igreja vai dar esse acompanhamento, vai fingir que nada aconteceu. Eu não cobro a demissão das meninas, das mulheres, eu não cobro que elas sejam castigadas, colocadas, sabe, como a Santa Inquisição fazia. Não, eu não cobro isso. Eu cobro um posicionamento. A igreja tem que publicar uma nota. Falar, vamos apurar o caso, vamos abrir um processo administrativo, assim, que as instituições fazem. Vamos abrir um processo administrativo para investigar, para acompanhar, para entender o que foi que houve e vamos resolver da melhor forma possível. Ou não, isso não aconteceu, já apuramos, isso não aconteceu, tal. Mas é preciso que haja uma resposta para a igreja, porque há famílias ali que certamente, inclusive de voluntários, né, que atuam na área de voluntariado. Já pensou você chegar para pegar alguma coisa naquele espaço, sem ninguém saber, e desavisado, e chegar e flagrar as duas mulheres, seja duas mulheres ou um casal hétero, e tá errado do mesmo jeito. Mas já imaginou a cena como seria, o flagrante? O quão desrespeitoso isso é?
quão desrespeitoso, como eu falei no início do vídeo, eu não quero aqui parecer preconceituoso ou hipócrita, nem muito menos desrespeitoso com as mulheres que estão envolvidas nessa situação, ou com quem quer que seja. Agora, é preciso entender que ali não é um ambiente nem pra hétero, nem pra gay, tá fazendo relações. Não é. A igreja não é. Banheiro de igreja, como tem muito, inclusive tem uma situação que a gente vai trazer outro dia aqui, eu acredito que até essa semana ainda, uma situação muito parecida com isso, só que também, enfim, eu vou nem adiantar pra você não ficar irado como eu fiquei quando eu fiquei sabendo sobre esse caso. Então, isso está acontecendo muito. Isso está acontecendo muito dentro da igreja. E a gente tinha, né, sempre tem um hábito de, na igreja acontece muita coisa. O problema é que não é na igreja, é dentro da igreja, literalmente dentro da estrutura geográfica da igreja. Que essas coisas estão acontecendo há muito tempo. E agora vem à tona essa situação. Tá aí o print. Vamos aguardar agora se a The Alpha, a igreja da cantora Cassiane e do seu esposo Jairinho, vai emitir um comunicado a respeito desse caso ou vai simplesmente ignorar, fazer ouvido de mercador e vida que segue. Se for assim, amém. Fizemos nossa parte, trouxemos à tona. Agora, cabe a você comentar aqui embaixo. Você acredita que isso realmente aconteceu? E deixar bem claro, gente, eu não tô querendo expor a igreja em si, não. Eu não sou ninguém pra isso. Misericórdia, a igreja de Jesus, eu não sou doida de falar mal da igreja de Jesus. Mas a gente precisa ter mais respeito pela instituição, sim. A igreja é a noiva de Cristo. A gente não pode ver coisas acontecendo e simplesmente, a Bíblia diz, ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Gente, o escândalo não é quem está contando o que está acontecendo. O escândalo, na verdade, é quem comete os atos escandalosos. E às vezes a gente está falando isso, está falando, nossa, que coisa feia. É capaz de aparecer uns comentários aqui, vai cuidar da sua vida. Para de falar, Cassiane é uma mulher de Deus. Primeiro, ninguém está falando que Cassiane e Jairinho não são pessoas de Deus. Segundo, ninguém está falando que a igreja é culpada. Terceiro, ninguém tá falando, condenando essas mulheres por serem homossexuais, mas pelo plano de estar lá. E assim, gente, não pense que as coisas acontecem só lá fora. Coisas podem estar acontecendo ao seu redor e você não está enxergando. Os escândalos, eles são bons que eles venham à tona para que a gente entenda o que é joio e o que é trigo. E para que a gente fique em alerta, porque às vezes a gente é muito inocente. Às vezes a gente é muito ingênuo. E na nossa ingenuidade, Satanás aproveita, entra uma brecha ali na igreja. E, né, como o próprio Israel disse, imagine alguém, sei lá, seu filho ou você mesmo está servindo na igreja, de repente entra lá na sala dos voluntários, pega, seja 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, o que seja, fazendo aquilo, e a liderança, não, vamos fingir que a gente não sabe de nada. A gente não sabe qual vai ser o desfecho dessa história, mas que você ore por essa igreja, ore por essas pessoas, e que você ore por você e pelas pessoas que estão ao seu redor. Porque o plano de Deus é sempre a salvação e a redenção. E para isso precisa existir arrependimento e pedido de perdão. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!